Boa tarde, galera. Estamos aqui novamente. Hoje nós vamos aprender os modos e os tempos verbais. E por que isso é importante, tá? Isso é muito importante quando a gente está estudando a morfologia das palavras, tá? Que é o estudo da formação das palavras. Então isso é muito importante quando a gente chegar aí, tá? O português, assim como a matemática, ele é muito cadenciado e sequencial. Então é muito importante começarmos do princípio e irmos avançando o conteúdo conforme formos entendendo, tá? Se quisermos aprender um assunto muito mais complicado antes de aprendermos a base, as coisas não funcionam direito, tá bom? É como você sempre trazer para matemática, fazer uma equação de segundo grau não sabendo fazer soma de mais e menos, por exemplo, tá? Aqui é tipo você fazer um exercício de transitividade verbal, não sabendo o que é um verbo, tá? Então é importante a gente aprender isso daqui, tá? E antes de irmos para o próximo assunto. Então vamos lá. Modos e tempos verbais. O que é um modo? O modo é a forma como fazemos alguma coisa, tá? É um modo. Você tem um modo no seu celular que é o modo avião, por exemplo. É quando você passa seu celular para fazer somente algumas coisas e bloqueia outras coisas, certo? Então, na questão das palavras, temos os modos também, tá? Então, modos verbais, as funções do verbo. Temos o modo indicativo, que ele vai indicar uma certeza, tá? Temos o modo subjuntivo, que ele vai indicar uma possibilidade. E temos o modo imperativo, que lembra ordem, beleza? Vamos entender aqui rapidinho. O modo indicativo é o modo que a gente mais usa quando a gente se refere a verbos, tá bom? Ele eu amo, você ama, nós amamos, eu faço, você faz, nós fazemos, assim por diante, tá bom? Depois a gente vai vir aqui para os tempos verbais, tá bom? Então, continuando. O modo subjuntivo, ele vai indicar uma possibilidade, algo que talvez aconteça, algo que caso isso aconteça, aquilo vai acontecer. É algo que não é uma certeza, é algo que talvez aconteça, é uma chance de acontecer. O imperativo é uma ordem. Eu gosto de lembrar do imperativo como império, né? Império ordena, então imperativo garante uma ordem no verbo, tá? É questão de tom daí. Ame, faça, corra, né? Então vamos lá. Os tempos verbais. Seguinte, galera, dentro de cada um desses modos, que eu imagino que seja a parte mais fácil de compreender, indicativo, subjuntivo e imperativo, existem tempos definidos, tá? Vocês podem ver que o modo indicativo é o que tem mais tempos, diferentes tipos de tempo, tá? Então vamos ver um por um aqui rapidamente para a gente já dar sequência. Ó, presente, tá? Isso daí não tem o que falar muito. Tempo presente é o tempo da coisa que acontece agora, tá? É, eu corro, ando, como, as coisas estão acontecendo agora, estou dando aula para vocês agora, presente, beleza? O pretérito, galera, esse pretérito eu lembro que eu tinha muito medo dele na escola, por quê? Porque na minha cabeça não entrava a palavra pretérito, e sim a palavra passado. Mas galera, pretérito é a mesma coisa que passado, tá? Lembrem disso, pretérito passado. E daí as coisas ficam mais simples. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Nossa, professor, mas tem tantos tipos de passado? Sim, galera. Mas vamos lá que vocês vão entender, ó. Pretérito perfeito é quando você faz uma ação, né? Fez uma ação que está lá no passado, conclui a ação e morreu aí, tá? Então eu amei aquela pessoa, mas acabou, pronto, tá tranquilo, já acabou lá no passado, tá lá atrás, esqueceu, tá? Eu quebrei a perna, beleza, mas quebrou a perna, aconteceu, pronto, você sarou, tá novo. Agora, o pretérito imperfeito é algo que ainda tem um pouco de ligação com o presente, tá? Ou é algo que acontecia com uma certa recorrência no passado. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da perna, tá? Eu quebrei a perna no passado, tranquilo. Quebrei uma vez, tranquilo. Agora, se eu falar eu quebrava a perna no passado, ué, como assim? Você quebrava a perna todos os dias no passado? Ou ainda tem uma ligação com o
presente, você continua quebrando a perna por aí, tá vendo? Então, perfeito por quê? Porque a ação, ela aconteceu e terminou de forma perfeita. O imperfeito, ela acontecia várias vezes e ainda pode acontecer, tá? Por isso que é imperfeito. Lembra do exemplo da perna quebrada, tá bom? E o pretérito mais que perfeito, aqui entra um pouco do português mais colonial, né? A gente não utiliza tanto, que é o quebrara, amara, vendera. Sim, ele é urá no final, só que sem o acento, beleza? É o pretérito mais que perfeito. É muito pouco utilizado, mas é importante a gente ter esse conhecimento caso caia numa prova, tá? Futuro do presente e futuro do pretérito. Sim, existem dois futuros também, mas aqui é bem fácil. Futuro do presente é o que a gente chama simplesmente de futuro, tá? Então, esquece, o presente é futuro. Amará, venderá, correrá, estudará, tudo que acontecerá de agora em diante, no futuro. E futuro do pretérito é algo que também vai indicar uma certa forma de possibilidade, mas não que não vai acontecer. É o que aconteceria, mas não vai acontecer mais, tá? E isso daí é o que diferencia ele do subjuntivo, que ainda tem uma chance de acontecer. O futuro do pretérito é o que aconteceria, mas não poderá mais acontecer, tá? Eu compraria uma Ferrari, mas gastei meu dinheiro comprando doce, tá vendo? Agora não posso mais porque eu gastei meu dinheiro comprando doce. Então amaria, venderia, correria, tudo que poderia acontecer no futuro, mas não vai acontecer mais por algum motivo. Acabado aqui o indicativo, a gente vai para o subjuntivo, que é mais simples porque só tem 3 tempos, tá? Tem o presente, o futuro o pretérito do imperfeito e o futuro. Vamos lá. Se eu indico a possibilidade, ele geralmente vai vir acompanhado dessas palavrinhas: caso, se, tá? Talvez também, às vezes acompanha, porque isso tudo aqui indica uma incerteza, tá bom? Então vamos lá. Presente, caso eu ame, né? Que eu ame, tudo isso vai indicar uma possibilidade, tá? Não é algo certo. O pretérito imperfeito, amasse, tá? Que é algo do passado, certo? Se eu amasse aquela pessoa, tudo teria sido diferente. Vejam só, se eu amasse no passado, mas era uma possibilidade, não aconteceu, né? Se eu amasse. E o futuro, caso eu ame, ou se eu amar, tá vendo? É algo que ainda é uma possibilidade de acontecer, o que diferencia aqui do futuro do pretérito do indicativo, que é algo que não pode mais acontecer. Não acontece. Aqui acontece, tá? Então, caso eu ame, pode ser que venha amar. É mais tranquilo também, nós vamos ver em alguns exercícios. O imperativo tem o afirmativo e o negativo, simples assim. Todos dão ordem, não temos tempo, tá? Então, ama tu, não amas tu, ponto. Tá? Afirmativo, você afirma alguma coisa, e o negativo você sempre coloca uma partícula negativa ali, tá bom? Alguns exemplos, ó. Hélio adora comer camarão com ovo, presente do indicativo, tá? Porque ele adora, agora, ele está adorando. Aí, se eu falar Hélio adorou, temos aqui então o pretérito perfeito. Se eu falar Hélio adorava, quer dizer que ele adorava lá atrás, ele acabou, mas, né? Então é imperfeito. Uma dica, sempre se atentem ao final, tá, da palavra. Aqui termina em ou, aqui em vá, quando termina em vá, geralmente vai ser imperfeito, tá bom? Hélio adoraria, tá? Esse aqui é o futuro. E aqui é o futuro do pretérito, beleza? Olha lá. Se Hélio adorar, se Hélio adorasse, que Hélio adore, tudo isso daqui indica o modo subjuntivo. Vou acelerar aqui, galera, que eu já estou passando demais do ponto, tá? Hélio, que Hélio adore, né? Ordem, estou pedindo para ele adorar isso. Hélio, não adore, estou mandando ele não adorar. Daqui é do modo, então, imperativo, tá? Agora aqui alguns exercícios, rapidinho, e a gente já encerra essa aulinha. Identificação de modo e tempo verbal. Leia o trecho. Se todos compreendessem a importância da leitura, o mundo seria muito diferente. Assinale a alternativa que classifica corretamente os verbos destacados. Verbos destacado, compreendesse e seria, tá? Vamos lá, letra A.
compreendessem, tá? Compreendessem. Nós vimos que quando tem dois S e um M, nós temos aqui modo subjuntivo, tá? Compreendessem, pretérito perfeito do indicativo. É indicativo, terminado com esse final aqui? Não é indicativo, então automaticamente já cancela isso daqui. Pode ser subjuntivo? Sim, pode ser. Vamos lá. Compreendessem, pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá certo? Tá certo, galera. Porque o subjuntivo só tem o pretérito imperfeito. Lembrando disso. Seria futuro do pretérito do indicativo. Vamos ver aqui, ó. Se todos compreendessem, o mundo seria muito diferente. Ele seria, né? O futuro do pretérito. Não é será muito diferente, é seria. Então, temos aqui a alternativa B como correta, tá? Próxima. Valor semântico do tempo verbal. Quando terminarmos o trabalho, viajaremos para descansar. O futuro do subjuntivo no verbo terminarmos indica ação passada, ação hipotética do passado. Eu não estou falando do futuro, então por que seria passado, né? Uma ação futura condicionada a outra ação. Sim, galera, porque é uma possibilidade. Então eu preciso que algo aconteça para que essa outra coisa aconteça. Então aqui condicionada a uma outra ação. Preciso dessa condição para que o futuro aconteça. Letra C. Próximo e a gente já finaliza por aqui. Emprego do modo subjuntivo. Assinale a alternativa em que o verbo está corretamente empregado no modo subjuntivo, que é o modo que indica possibilidade. Tá? Vamos lá. Espero que você venha amanhã. Tá errado só a pronúncia dela, né? Talvez eles cheguem mais tarde. Talvez eles chegam mais tarde, não sei. Tem o talvez, né? Mas essa conjugação verbal está estranha. É importante que todos participem da reunião. É importante que todos participem da reunião. É certeza que essas pessoas vão participar da reunião? Não é certeza. É importante que eles participem, mas talvez não participem, né? Que participem. Guardem isso, ó. Que participem. Esse daqui é o presente do subjuntivo, tá? Esse que. Então, alternativa C. Mas por que as demais não? Porque, ó, como é que tá esquisito, né? Se ele quer, resolveremos o problema. Quando ela chega, começamos. Tá vendo que todos estão com erro de concordância, né? Então aqui era só para acertar mesmo, tá? E explicar essa questão aqui do presente do subjuntivo. Belezinha, galera? Então até a próxima aula. Na próxima aula nós veremos alguns outros assuntos interessantes que vocês precisarão saber os modos e os tempos verbais. Obrigado e até mais.